Então, meus amados irmãos, apesar da minha voz hoje, vamos para a mensagem de hoje. Anotem o tema da nossa mensagem desta manhã. A verdade sobre o dom de línguas. É o tema de hoje. A verdade sobre o dom de línguas. Esse é um estudo, amado, que nós, entre aspas, estávamos devendo já há um tempo, né? Nós temos uma mensagem áudio bem antiga que fala um pouco disso assim de maneira superficial, mas nós queremos nos aprofundar nesse assunto, né? Então, e é bom para os abençoados que estão novos, né? Acompanhando, tem muitos irmãos que vêm vem de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, ou até de igreja que diz pregar a graça, mas que ainda tem envolvimento com essas línguas pentecostais ou semelhantes, né? Então, muitas pessoas vivem confusas a respeito desse tema. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje. A verdade sobre o dom de línguas. Antes de nós lermos nosso versículo inicial, vou me dirigir a você que está na gravação, abençoado, que está aí acompanhando pelo Facebook, o vídeo gravado, ou pelo YouTube. É uma honra ter você com a gente. Quero convidar você a se aprofundar no conhecimento da graça. Você que está aí na gravação, está vendo agora aparecer para você os endereços das nossas redes sociais. Acompanhe a gente nas redes sociais, amado. Siga a gente lá para você estar em contato. Curta a nossa página no Facebook, tá bom? Os links das redes sociais estão no nosso site. E para você que está no YouTube, eu estou deixando no link embaixo no vídeo, tá? É só você clicar em mostrar mais, que você vai ver vários links lá. Inclusive, se nós por acaso recomendarmos alguma outra mensagem nossa, vamos deixar o link também, seja um texto, seja um áudio, ou seja um vídeo mesmo. Vamos deixar o link para você que está aí no YouTube, tá? Se você está no Facebook, é só você acessar o nosso canal no YouTube, que você vai encontrar os links lá embaixo, tanto das redes sociais quanto das mensagens recomendadas. Tá bom, abençoados? Então cresça com a gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos irmãos. Baixe o nosso aplicativo. Temos um aplicativo para Android, tá? Por enquanto, em breve para as outras plataformas, por enquanto para Android. Você pode também encontrar no nosso site o link e também aí embaixo no YouTube, em Mostrar Mais, tem um link do aplicativo, tá bom? Então baixe e instala gratuitamente para você estar em contato com a gente aí no seu celular e na sua tablet. Amados, nosso versículo inicial está em João, o livro histórico de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Santíssima Igreja de Cristo, povo abençoado, selados com o Espírito da promessa, mais do que vencedores, povo santo de Deus. Amém. Amados, uma das coisas mais maravilhosas que o Evangelho da Graça nos traz é a revelação da verdade. Ainda na carta, aliás, no livro histórico de João, no capítulo 1, versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, como eu sempre digo para os amados, há muito tempo eu falo isso e vou repetir hoje, a graça e a verdade são as duas faces da mesma moeda. Sabe que moeda é essa? É o Evangelho. A moeda é uma metáfora, tá? A moeda do Evangelho tem dois lados, graça e verdade. Elas andam juntas. Então, para você entender a verdade, você tem que entender a graça. A graça ilumina os olhos do seu entendimento para que você viva o máximo possível a verdade de Deus. Eu digo, amado, o máximo possível porque ninguém tem a verdade absoluta. Nós estamos aqui em busca dela, buscando conhecer mais dela, aprender mais dela, estar mais próximo possível. Essa história que pessoas ficam batendo no peito, eu tenho a verdade, eu que sou o único que prego, eu que sou o único aprovado por Deus. Está cheio disso aí, né? Sou o único aprovado, só eu que posso pregar. A graça, tem um pessoal aí que diz, um líder aqui no Rio mesmo que fala isso. E só ele é aprovado por Deus para pregar a graça. E a graça que ele prega nem graça é. Vocês entendem isso? Isso está cheio disso aí. Amado, não existe verdade absoluta. Existe busca pela verdade. Porque nós estamos em fase de crescimento. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos aprendendo cada vez mais de Deus. Então, nosso posicionamento em relação ao Evangelho tem que ser um posicionamento científico. Eu já expliquei para vocês muitas vezes isso, vou repetir hoje. Ou você trata o Evangelho como ciência ou como dogma. A maioria das pessoas, infelizmente, nos ministérios, a maioria trata o Evangelho como dogma.
Então fica dogmatizando o evangelho, colocando regrinhas e engessando, né, o conhecimento, enquanto que o evangelho, na verdade, é uma ciência, só que de Deus, mas é ciência. E como ciência se evolui em conhecimento, em busca, em querer saber mais. E uma coisa importante a se dizer, a verdadeira libertação só ocorre quando você conhece a verdade. Durante anos eu participei de congregações que faziam, por exemplo, culto de libertação. Vocês também participaram, muitos de vocês, né? E o culto de libertação deles era o quê? Era fazer uma campanha, passar um óleo, supostamente expulsar o demônio, aspas, né? Aí luta com o diabo, passa um óleo, faz a campanha. Isso é libertação. Aí certa vez eu estava conversando com o irmão, ainda da lei, aquela coisa toda, e falando um pouco da graça, mas já tem tempo já isso, né? Ele falou assim para mim, na curiosidade dele, ô Cristiano, na sua igreja tem culto de libertação? Falei, tem, amado. Ih, tem, que legal. Falei, tem todos os cultos lá de libertação. Aí ele achou estranho, porque geralmente nas igrejas o culto de libertação é um culto uma reunião específica. Não vou chamar nem de culto, né? Porque o culto ele é racional, né, pastor? O culto é racional. Esse tipo de reunião não tem nada de racionalidade. Então não vou nem chamar de culto. Mas essas reuniões que eles fazem, né, ou fazem até hoje, mas na minha época, né, lá faziam, né? Eram reuniões específicas, né? Voltadas só para aquilo, para libertar o cara do mal, do espírito maligno, ou da falta de prosperidade, ou libertar da doença, essas coisas todas, né? Essas promessas mirabolantes que eles fazem para atrair o povo. Então, quando eu falei que todos os cultos nossos eram de libertação, a pessoa ficou assim, né? Falei, mas sabe por quê? Eu expliquei para ele. Sabe por que todos os cultos nossos são de libertação? Porque em todos os nossos cultos nós pregamos a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você é liberto. Quando você conhece a verdade, a sua mente é liberta, porque, amada, a libertação é na mente. É a chamada salvação da mente, né, que nós falamos. A salvação da psique, que vem pelo evangelho revelado. Quando isso acontece, amado, quando o evangelho revelado a Paulo, no terceiro céu, o evangelho da graça, quando esse evangelho alcança o seu entendimento, a sua psique, você é totalmente liberto. E esse evangelho, ele trabalha na sua vida em todas as áreas. Isso aqui é tremendo, né? A doutrina da graça, amado, trabalha em sua vida em todas as áreas. Porque a libertação é plena, mas é só por conhecer. Eu estou aqui hoje, amado, para trazer um estudo para os amados. Como eu falei no início, estava devendo um pouquinho, já há algum tempo, né? Falar um pouco mais desse assunto, com mais profundidade, porque esse assunto faz parte da verdade. Infelizmente, amados, nós vemos as pessoas envolvidas com coisas que não têm qualquer fundamento bíblico. E elas têm essas coisas como algo absolutamente profundo de Deus. O próprio chamado dom de línguas, que nós vemos aí no meio do sistema pentecostal, neopentecostal, o sistema carismático católico, e até em denominações que dizem pregar a graça também. Eles se envolvem com isso, amado, de uma maneira tão tremenda e dizem que isso faz parte do evangelho. Então nós estamos aqui para mostrar, amados, e veja bem, eu não estou aqui para debochar de ninguém, para atacar ninguém, eu quero só falar da verdade. A minha preocupação é com você que está ao vivo com a gente, você que está na gravação, que tem o nosso ministério como referência, que acompanha e tal. A minha preocupação é com você, na verdade, para que você não se envolva com esse tipo de mentira, com esse tipo de engano que vem de homens. Porque, amado, até no meio das chamadas igrejas em graça, você vê muito isso aí. Como os abençoados Jorge e Sofia falam, a dita graça, né? Na dita graça aí, amado, que você vai mais ver isso aí. Pessoas envolvidas com um suposto dom de línguas. Uma suposta língua que ninguém conhece, que vem do céu e que... chamada glossolalia, né? Eu digo para você uma coisa, amado. Você que está assistindo aí ao vivo, que é pentecostal, amado, você está tendo uma oportunidade grandiosa hoje de se libertar. Você que pertence a algum ministério em graça, que fica com glossolalia pentecostal, você está tendo uma grande oportunidade de se libertar hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Vou dizer uma coisa para vocês e vou dizer de maneira categórica. As línguas faladas no meio pentecostal, bem como em meio a igrejas e congregações que dizem pregar a graça aí, essas línguas não existem na Bíblia. Ponto. Ah, mas Cristiano, como é que você pode afirmar? Amado, eu posso afirmar e eu afirmo sem medo e você vai ver, amado, o quão claro é isso na palavra. Então, amados, vamos ver qual é o verdadeiro dom de línguas. O dom de línguas da Bíblia. Eu já fui questionado muitas vezes sobre isso, né? E muitas vezes sempre, aliás, quase sempre, né? Quando as pessoas vêm nos questionar, elas vêm perguntar, mas Cristiano, e a língua que a pessoa fala? Eu vejo, meu parente falou, o meu filho falou, e isso vem da onde? Amado, pode vir de qualquer lugar, menos da Bíblia. E da última vez que eu fui questionado a respeito disso, eu falei com a irmã, né? Falei, abençoada, qual é a sua regra, a base da sua fé? Onde está a sua regra de fé? Ela, está na Bíblia. Falei, então, amada, essa língua que você diz que a sua família fala, que você está intrigada, essa língua não está na Bíblia. Você pode até no seu coração dizer que essas línguas que falam no meio pentecostal sejam línguas de Deus. Você pode até falar no seu coração. Mas, amada, para mim o que vale mais é a palavra do que o seu coração. Porque as pessoas também falam muito isso, mas Cristiano, eu tive experiência, eu falei, eu fui tomado por um êxtase. Amado, não importa, não está na Bíblia, então não vale. Experiência pessoal, êxtase pessoal, esquizofrenia e loucura, isso não me importa, o que me importa é a Bíblia. Quem recebe aí? Então vamos ver primeiro, o dom de línguas na história. Na história, tá? Vamos ler um texto histórico. Vamos lá, abençoado? Não poderia ser diferente. Atos capítulo 2, versículos do 1 até o 11. Vamos lá. Atos 2, do 1 ao 11. A primeira manifestação do dom de línguas na história bíblica. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Amados, o dia de Pentecostes era o dia, era uma festa, né, dos hebreus, dos judeus, que era compreendida 50 dias depois da Páscoa. Por isso que vem Penta é 5, né? Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Quando tinha o momento da Páscoa, passava-se 50 dias, eles comemoravam o Pentecostes. E normalmente no dia de Pentecostes, naquela época, os hebreus, os judeus, de várias nacionalidades, se reuniam em Jerusalém. Eles vinham de vários locais. Porque, veja bem, os judeus, amados, as tribos, os israelitas, eles não viviam todos no mesmo lugar. Eles eram espalhados em várias nacionalidades. Então, quando havia essas festas, né, principalmente o Pentecostes, que era uma das festas mais conhecidas e populares para eles, né, eles vinham e se reuniam. Por isso que está dizendo ali, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Essa foi a primeira manifestação do dom do Espírito Santo, tá? E eles estavam ali, né, em um determinado lugar, estavam reunidos num espaço, numa casa, etc. De repente veio um som, começou um vento soprar. Isso foi uma manifestação mística? Sim, né, porque foi a primeira manifestação, a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou. Então, de repente, veio um som como um vento, né, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então você vê que havia um grupo de pessoas assentados, discípulos, né, de Jesus, que criam em Jesus, estavam assentados ali naquela casa. De repente eles começaram a ouvir um vento, um barulho. Opa, o que está acontecendo? E o vento sopra para cá, sopra para lá, né? E aquela atmosfera, aquele ambiente tomou conta. E todos começaram a ficar naturalmente, né, impactados e extasiados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O primeiro sinal da descida do Espírito Santo, né, simbolicamente veio como língua de fogo.
E de fato eles viram, literalmente, todos que estavam ali começaram a receber línguas repartidas, ou seja, cada um recebeu uma língua na sua cabeça. Uma língua como de fogo, uma imagem de um fogo, obviamente simbolizando, né, a descida do Espírito. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em que, amados? Noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, eles começaram a falar noutras línguas. Você viu no versículo 3 que cada um recebeu em si uma língua. Está claro ou não está claro isso? Essa língua veio em formato de fogo, etc., e pousou sobre cada um. Foram línguas repartidas. E você vê aqui que o termo noutras línguas está no plural porque é mais de uma. Cada um ali recebeu uma língua diferente para falar. Está claro isso? É importante você frisar esse versículo aqui, muito, muito importante, para você entender que o milagre estava em quem falava e não em quem ouvia. Porque existe uma interpretação que diz assim, não, mas não foram eles que falaram línguas, foram as pessoas que estavam ouvindo que ouviram pelo Espírito. Não, amado. O texto está muito claro. Eles receberam as línguas e começaram a falar noutras línguas. Então o milagre estava em quem? O milagre esteve em quem estava ouvindo, em quem ouviu ou quem falou? O milagre aconteceu em quem falou. É quem estava reunido ali na casa e recebeu a língua, o dom de língua. E cada um recebeu uma língua. Foram línguas repartidas. Como está no plural, evidentemente, né, haviam várias pessoas ali, cada uma recebeu uma língua diferente. Agora, veja bem, o termo noutras, ou outras, vem do grego héteros. E o termo língua vem do grego glossa. Olha só no telão aí. Noutras vem do grego héteros. Significa outro se referindo a classe ou tipo. Isto é, diferente, que não é da mesma natureza. Veja só, muitos se apegam nisso para dizer que a língua pentecostal e carismática é uma língua que vem do céu, que ninguém nunca ouviu falar, porque é uma língua de outra natureza. Amado, vamos lá. Quando eu nasci no Brasil, qual é a língua natural do Brasil? Português. Quando eu aprendo uma outra língua além do português, ela não é uma língua natural para mim. A língua natural é o português. O cara que nasce no Japão, a língua natural é o japonês. A língua japonesa. Os americanos, os Estados Unidos falam inglês. Percebe? Ou seja, a língua falada aqui é a língua noutras, né? Do grego héteros, significa o quê? São línguas diferentes, mas não significa uma língua que vem de um lugar, que vem do céu voando, e uma língua que nunca se foi falada no mundo. Eram línguas humanas, mas eram outras línguas. Línguas que não eram naturais de quem estava falando. Quem estava ali na casa, sentado ali, e de repente recebeu todo esse mover do Espírito, eram pessoas galileias, eram galileus, que falavam o idioma dos galileus. Só que de repente, pelo poder do Espírito, eles começaram a falar idiomas que eles não conheciam, que não eram idiomas naturais deles. O termo língua vem do grego glossa e significa o órgão. A língua mesmo, né? O termo glossa pode significar a própria língua, enquanto membro do corpo, ou idioma ou dialeto. Só aqui eu podia acabar o estudo aqui e acabou. Que língua que eles falaram ali? Idioma. Começaram a falar idiomas. Cada um falou um, diferente. Eram várias pessoas. Eles receberam línguas repartidas. Então, não é que todos falaram a mesma língua, não. Cada um começou a falar idioma diferente. Noutras línguas, ou seja, noutra é héteros, ou seja, uma língua que não era natural deles. Tá? Então, eles receberam esse dom de língua. Que língua? Idioma ou dialeto. Tá claro para você isso? Vamos continuar. Versículo 5.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Percebeu que os judeus estavam em todas as nações conhecidas na época? Eles vieram, por causa do Pentecostes, para Jerusalém. Você está conseguindo trabalhar isso na tua mente legal, né? É fácil, né? Aliás, é importante, eu quero abrir um parênteses aqui, não tem a ver com o assunto, mas eu vou aproveitar o ensejo. Quando Jesus falou, por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A pessoa fala que ele está falando para todos, para os gentios, né? Porque quando ele deu essa ordem, ele deu para quem? Para os 12 apóstolos. A pessoa fala, Cristiano, você fala que Paulo é para os gentios, mas Jesus mandou para toda a criação, toda a criatura. Todos os judeus. Porque os judeus estavam em todas as nações conhecidas naquela época. Percebeu? Quando Jesus enviou os 12, ele enviou para que eles pregassem aos judeus. Tanto que Jesus, no contexto, né, no texto do livro histórico, ele fala o quê? Não vão para os gentios. Nós já estudamos isso aqui muitas vezes, né? Não entrem no caminho dos gentios. O negócio de vocês é com os judeus. Ah, mas Cristiano, ele mandou pregar toda a criatura, levar o evangelho. Sim, a todos os judeus que estavam em todas as nações. Porque havia judeus espalhados em todas as nações conhecidas. Então em Jerusalém, mas fecha parênteses, esse é um outro assunto. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, olha aí, ó, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Vamos entender isso aqui. Num primeiro momento, é evidente que houve confusão, porque todos que estavam ali cada um recebeu uma língua. Não foram línguas repartidas? Então, cada um recebeu um idioma. E eles começaram a falar nesses idiomas. E as pessoas que estavam ao redor, que ouviram esse vento, esse barulho, vamos chegar, o que está acontecendo ali? E de repente começou a ouvir. Um estava falando um idioma X, outro idioma Y, outro dialeto tal. E a pessoa, opa, eu estou entendendo. E eu estou entendendo. Aí as pessoas ficam confusas com esse texto, que elas pensam assim, mas Cristiano, como é que eles entendiam essa confusão? Amado, olha só, o texto não é claro quanto a isso, porque o texto ele é muito direto contando o que aconteceu. Mas se você parar para pensar, e para mim faz muito sentido isso, é evidente que num primeiro momento houve confusão, mas logo depois cada um foi se achegando àquele que falava a sua língua. Vamos raciocinar, fazer um raciocínio entre a gente aqui. Aliás, no nosso tempo atual. Vamos raciocinar. Você está num lugar e de repente você ouve falar várias línguas. Um ambiente de pessoas de vários países. Cada um falando numa língua. Qual é a lógica para você? No primeiro momento você vai ficar meio confuso. Né? Poxa, não estou entendendo, cada um está falando uma coisa. De repente lá no fundo você vê um abençoado falando português. O que vai acontecer? Olha, eu vou até lá para ver o que está acontecendo. E, gente, isso é natural. Você vai buscar entender, isso é natural. Então, obviamente, aqui, repito, o texto não fala, isso é uma conjectura minha, mas para mim faz muito sentido. Houve aquela confusão, o que está acontecendo? Estou falando, está meio embolado. Obviamente, houve uma organização, mas as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua e foram procurar quem estava falando na sua língua. Amém ou não amém? Não faz sentido isso para você? Faz sentido. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois quê? O pois quê? Como assim, né? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles achavam estranho. Eles são galileus. Mas eu estou entendendo, aquele rapaz está falando meu dialeto, outro está falando outro, outro está falando outro. Eram várias línguas, hein? E o milagre estava em quem falava e não em quem ouvia, tá? 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Amado, existe alguma dúvida para você que o dom de línguas tem total relação com línguas humanas? Qual a dúvida que há, meu amado? Amado, independente da interpretação que você dá, como tem gente que interpreta que o milagre foi no ouvido de quem ouviu e não de quem falou. Isso, na verdade, não importa tanto. O mais importante é você entender que o dom tem relação total e plena com línguas idiomáticas, com idiomas humanos. Vai vendo. Olha só aqui o 9. Partos e medos, elemitas e os que habitam
na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. E Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amado, o dom de línguas manifestado lá no dia de Pentecostes era um dom de idioma. Não tinha absolutamente nada a ver com ribalaba, canta lá, basura e decanta. Isso não tem. Isso, amado, amado, olha só, eu não quero rir, porque o pessoal vai achar que eu estou debochando. Eu não estou debochando, amado. Amado, isso não tem sentido, amado. Olha só, o meu desejo no meu coração é que você que está ao vivo entenda isso. Você que está na gravação entenda isso de uma vez por todas. Não existe esse ripa, laba, canta, labaia. E qualquer um fala isso. Amado, se eu quiser começar a falar isso, eu falo aqui agora. 1 hora. O Oriano decanta lá, basura, decanta lá, chipa, canta lá, basura. E não tem sentido, amado. Qualquer um pode falar e finge um êxtase. Aí o outro que vê, poxa, eu tenho que ser batizado também. E começa a pular e entra. Amado, tudo está aqui na mente. Tudo está aqui na mente. A nossa base da fé é a Bíblia. A Bíblia me apresenta um dom de idioma. Ah, mas Cristiano, isso é texto histórico. Ok, amados, vamos para o Evangelho então. Evangelho. 1 Coríntios, Evangelho de Paulo, Evangelho da Graça. Vamos ler o capítulo 14, versículos do 10 até o 21. Vamos raciocinar. Primeiro vimos na história, o que aconteceu historicamente. Vamos ver no Evangelho. 1 Coríntios 14, 10 em diante. Olha só o apóstolo falando. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Vozes aonde, amado? Já começou a notar que ele está falando de idiomas. Sim ou não? Sim. Ok, vamos continuar. E nenhuma delas é sem significação. Todas têm um significado. Está vendo, né? 11. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E o que fala será estrangeiro para mim. Amado, aqui está estrangeiro. No texto em grego aparece bárbaros. Tem até uma versão em português que aparece, será bárbaro para mim. O bárbaro, esse termo vem da Grécia, e os gregos chamavam de bárbaros aquelas pessoas que não falavam a língua deles. Para eles, eram as pessoas que falavam bar. Eles não entendiam. Aquele grupo lá, eles falam bar. Eles são bárbaros. Nós não entendemos o que eles falam. Então, ser bárbaro é ser estrangeiro. Então, você vê que aqui o texto está falando de estrangeiro, de pessoas que falam outras línguas. Você está começando a notar que Paulo está tratando de coisas relativas a línguas da terra? Eu vou chegar lá, vamos chegar mais profundo nessa história. Mas é só para você começar a sentir o gostinho, para você entender que não há diferença do dom de Atos dos Apóstolos com o dom que Paulo fala aqui. As pessoas tentam diferenciar, pessoal, principalmente pentecostal. Não, são dons diferentes. Amado, não são dons diferentes. Em nome de Jesus, amado, não tem nada na Bíblia que aponte para 2 tipos de dons de língua. Dom de língua é dom de língua. E língua é glossa. Significa idioma. Vamos continuar. 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O Paulo está chamando a atenção por quê? Porque os coríntios utilizavam o dom de línguas de maneira errada. Eles utilizavam o dom de línguas para mostrar santidade, utilizavam o dom de línguas de maneira desordenada. Nós vamos nos aprofundar nisso, tá? De maneira desordenada, não com o objetivo principal que foi dado o dom de línguas. Vocês estão compreendendo isso? Então Paulo está chamando a atenção, gente, busquem o dom que vai edificar a igreja, porque o dom de língua por si só não edificava a igreja. Tremendo isso, né? Vamos continuar? 13. Por isso, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Ih, rapaz. Aqui está a primeira chave, né? Primeiro, o que fala em língua. Aqui, essa parte aqui, ó.
Aliás, é importante dizer, algumas versões bíblicas aparecem línguas desconhecidas. Olha só, a palavra desconhecida não aparece no texto em grego. Tanto que a maioria dos textos em português já não tem. Inclusive essa versão que nós estamos lendo aqui não tem. Línguas... Porque, veja bem, essa versão, ela meio que corrobora, né? É uma língua desconhecida que ninguém no mundo fala. Né? Só que o termo desconhecidas não aparece no texto, foi acrescentado. Por isso que as versões mais recentes e revisadas não têm mais esse termo. Então, o que fala em língua, veja só. Fala, vem do grego lalel, significa proferir uma voz, usar a língua ou a faculdade da fala para proferir sons articulados. Hã? O que é um som articulado? É um som que faz sentido. Tá? Interpretar vem do grego diermeneo, que significa explicar, traduzir ou interpretar. Uma vez alguém argumentou comigo, aliás, não comigo, né? Argumentou na internet, e o estudo chegou até mim, que o dom de línguas não podia ser de idiomas, porque se fosse idiomas, ali o Paulo teria falado traduzir, e não interpretar. Deixa eu respirar fundo, vamos lá. Olha, mas eu não sei se isso é desonestidade intelectual ou se é realmente falta de entendimento, porque é complicado o cara dar um argumento desse, né? Amado, interpretar e traduzir em português existe sim uma pequena diferença, mas são sinônimos. Cristiano, qual é a pequena diferença? É que, por exemplo, traduzir é você passar de uma língua para outra, literalmente. Vou traduzir um livro. Você pega um livro em inglês, passa para o português. Só que, amado, muitas das vezes, quando você transpõe uma língua para outra, literalmente, muitas das vezes o sentido se perde. Porque os idiomas têm particularidades que mesmo você traduzindo literalmente, né, o sentido muda. Então, quando você pega um tradutor de um livro, ele não só traduz literalmente o texto, como ele interpreta. Ou seja, ele dá o sentido que o escritor original quis passar. Pergunto para vocês, a pessoa que trabalha intermediando uma conversa de estrangeiros, ela é chamada de quê? Intérprete. Porque ela traduz o que a pessoa está falando para outra e ela dá o sentido. Então o cara fala, não, mas se fosse línguas terrenas, então não era intérprete, era tradução. Mas é a mesma coisa. E no grego essa palavra é mais parecida ainda. Eu vou ler com vocês aqui Atos 9:36. Olha só que interessante. Em Atos 9:36 aparece a palavra de mesmíssima raiz, dessa aqui interpretar, para se referir a uma troca de idioma. Olha só que interessante. Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula de nome Tábita, que, traduzido, quer dizer o quê? Dorcas. A palavra traduzido é de mesmíssima raiz da palavra usada lá por Paulo para interpretar. Ou seja, ele está falando de trocar de um idioma para outro. Você vê que o assunto é idioma. Está claro para você ou não está? Então interpretar não é simplesmente você ouvir que uma língua que veio do céu e para mim está dizendo isso. Porque as pessoas alegam isso. Mas eu pertenci a uma igreja que uma pessoa falava em língua pentecostal e o outro traduzia. Amado, ele fala o que ele acha. Ele falou isso, ele falou aquilo. Mas isso não está na Bíblia. É simplesmente isso. Eu quero que você entenda isso. Pode ser bonito, pode ser um negócio bacana, e demonstra espiritualidade, que não sei o quê. Mas não está na Bíblia. Você vê que aqui está tratando de tradução. O nome Tabita é um nome aramaico. Até onde eu sei, esse Tabita significa gazela. Aqui eles traduziram o nome Tabita para Dorcas. Dorcas é o mesmo Tabita, só que em grego. E a palavra, então, traduzido, é a mesma palavra usada por Paulo para interpretar. Gente, é sinônimo.
Então, no versículo 13 de 1 Coríntios 14, quando Paulo fala, gente, se você ora em língua, ore para que possa interpretar. Por que Paulo falou isso? Porque se você fala em língua e você não interpreta, aquela língua não vai trazer edificação nenhuma. E esse era o erro dos coríntios. Eles queriam ficar demonstrando espiritualidade, falando uma língua diferente. Idioma, não é balabalá, hein? Falando um idioma, pelo Espírito. Ah, mas e aí, se não interpretar, o que adianta? Tudo bem, você está orando em espírito, porque a língua vem de quem? Amado, se você fala uma língua que você não domina, que você nunca estudou, você fala pelo Espírito, ela vem de onde? Ela vem do Espírito. Então, se você está orando numa língua que você não conhece, aqui comecei a orar em alemão. O Aniceto fala alemão, né? Mas eu não falo. Se eu começar a orar em alemão, eu estou orando em espírito. É o Espírito que está me fazendo orar naquela língua. Mas, na verdade, eu só estou querendo mostrar o que? Santidade. Para todo mundo olhar para mim e rir, olha, ele está falando em alemão, rapaz, que coisa. Mas e daí se não traduzir? O que adianta? É isso que Paulo está falando. Vamos continuar. 1 Coríntios 14, agora 14. Minha voz está quase indo, né? Fica aí, voz, não é agora não. Vamos lá. Porque se eu orar em língua, ou seja, em um outro idioma que não é comum, o meu espírito ora sim. Claro, porque o dom de língua vem do Espírito. Mas o meu entendimento fica infrutífero. Porque eu estou falando uma língua pelo Espírito, mas se eu não interpretar, o que adianta? Eu não estou entendendo o que eu mesmo estou falando. E o cara que está do meu lado também não vai entender nada. Ué, não estou entendendo. É o que Paulo está tratando aqui, 15. Que fazer, pois? Orarei com espírito, mas orarei com entendimento. Ou seja, eu vou orar em língua, mas eu tenho que interpretar. Amém ou não amém? Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 16. De outra maneira, se tu bem disser... Gente, presta atenção no 16. Rapaz, eu estava esquecendo de chamar a atenção para o 16. Olha o 16. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Raciocinar é bom, né? Vamos gastar aqui um pouquinho da mufa, né? Paulo está dizendo o seguinte, gente, se vocês falam bem dizer com o espírito, no contexto é o quê? Bem dizer numa língua diferente, correto? Esse é o contexto. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês bem dizeres com o espírito, ou seja, através de uma língua, como que a pessoa que é indouta vai dizer amém se ela não entende? O que é um indouto? O indouto é que não tem instrução. Agora, o que está intrínseco nesse raciocínio? Uma pessoa que tem instrução, ela pode vir a entender. Não é verdade? Paulo está dizendo, olha, pode até ser que tenha alguém aí no meio que seja instruído a ponto de entender. Mas o indouto não vai entender. Ora, gente, vamos lá. O cara pode ser instruído e falar 20 idiomas. Ele nunca vai entender a glossolalia pentecostal. Ele pode ser o douto que for. Agora, se tem alguém que começa a falar aqui numa língua diferente, né? Um idioma diferente. Se tem alguém que tem instrução que, a ponto de entender aquela língua, o cara vai entender. Mas e o indouto? O que não tem o conhecimento daquela língua? Não vai entender. Existe alguma dúvida para você que o dom de línguas é de idioma? Paulo está deixando claro, o indouto pode até entender. Ou seja, é uma língua humana, é um idioma. Uma pessoa que entende, ela vai entender. Uma pessoa que fala, que tem instrução, ela pode até entender. Mas o indouto, não. Como é que o indouto vai dar amém se você está falando bem dizendo no espírito, ou seja, em língua? Está falando numa língua, num outro idioma, para demonstrar que é o gostosão, que é o santarrão. E aí? E o cara que não entende essa língua? Se ninguém interpretar essa língua, adianta de quê? Gente, é disso que Paulo está tratando ali. A forma errada como os coríntios usavam o dom. 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Porque ele não entende, amado. Amado, o culto é o quê? O culto é racional. Se você não entende, não adianta nada. 18. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vocês.
Olha aí o Paulo, hein? Paulo também é fogo, né? Ele dava mesmo na cara, não queria nem saber, né? Eu falo mais do que vocês. Eu tiro onda, né? Tô brincando, meu sabe? 19. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Olha o que está dizendo. Ele prefere falar no idioma dele, para as pessoas ouvirem e entenderem. Meu amado, vamos lá. Qual é a lógica de eu chegar aqui e começar, que seja pelo Espírito ou que seja pelo meu estudo, chegar aqui e começar a falar alemão? Ninguém aqui entende alemão, amado. Latim, japonês. Isso traz edificação de quê? É o que Paulo está falando aqui. Então eu tenho que falar o quê? Em português. Vocês entendem português aqui. Vocês que estão na internet ao vivo também. 20. Irmãos, olha só. Não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Os coríntios estavam tratando o dom de línguas como crianças. Sem maturidade, querendo mostrar a santidade, querendo ficar falando para se mostrar. E Paulo está tratando deles profundamente. Olha, não é assim, o dom de línguas não é para isso. Não adianta vocês ficar falando língua no meio da igreja de vocês não estão edificando ninguém. E muitas vezes vocês não edificam nem vocês mesmos, porque vocês estão orando, mas não interpretam. Olha só. Agora, uma prova tremenda de que o dom de línguas é realmente o dom de idiomas. Você leu comigo aqui, eu estou lendo aqui, amado, com um esforço tremendo, que minha voz está péssima hoje, por causa do resfriado que eu tive essa semana, estou me recuperando. Eu estou aqui me esforçando para passar para vocês um raciocínio muito óbvio, que muitas das vezes eu fico até triste de ter que ensinar isso. Ah, Cristiano, como é que você fica triste? Ah, mas eu fico porque é uma coisa muito óbvia, né? Eu poderia estar aqui falando de outras coisas, mas eu tenho que falar de coisas óbvias, porque tem gente ainda enredada com isso. E com ministérios aí que dizem pregar graça. Cuidado com esse pessoal, gente. Esse negócio de língua balabalá, glossolalia, isso pentecostal, isso não existe na Bíblia, amado. Desculpe, querido. Não existe, amado. O dom de línguas é um dom idiomático, de idioma. Veja só o 21. Está escrito na lei, é um texto de Isaías que Paulo está usando aqui. Se eu não me engano, é o capítulo 28, se eu não me engano, tá? Está escrito na lei, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim ouvirão, diz o Senhor. O texto está falando de quê, amado? Aqui, amado, idioma, homens de outras línguas. Aí tem gente que argumenta o seguinte: Cristiano, não aparece a palavra homens no grego. Eu concordo, amado. Realmente não aparece. Mas por que não aparece? Porque se aparecesse a palavra homens no grego, seria uma redundância. Porque a palavra que aparece ali é essa aqui, ó, heteroglossos. Aqui, ó, homens de outras línguas, heteroglossos. Essa palavra aqui significa aquele que fala uma língua estrangeira. Então, a palavra no grego, ela já aponta para um sujeito. Você está entendendo isso? A palavra no grego, ela já aponta para alguém. Por isso que no português é obrigado a colocar homens de outras línguas. Existe uma versão em português que aparece gente de outras línguas. Em inglês aparece a palavra men. Em espanhol tem a palavra homens. Por que necessário? Porque, não obstante não ter homens no texto em grego, a palavra heteroglosso já significa isso. Homem aqui é sem gênero, tá, gente? Homem aqui é ser humano, é pessoa, tá? Não é gênero masculino. Então a palavra heteroglossos já aponta para alguém, ou seja, para um sujeito que fala uma outra língua. Então, para fazer sentido, quando se traduziu essa palavra para o português, eles acrescentaram a palavra homens. Assim como aparece em inglês, como aparece em espanhol, como aparece em todos os idiomas. A palavra homens é necessário, no nosso caso em português, para explicar o sentido da palavra. Agora, no grego não tem, porque a palavra heteroglossos já tem nela intrínseco a ideia de alguém que fala outro idioma. Está claro para você ou não está? Então esse argumento, não tem homens aqui. É evidente que não tem, não precisa. Amém ou não amém? Vamos voltar então para o versículo.
Está escrito na lei, por homens de outras línguas, por heteroglossos e por lábios estrangeiros falarei este povo, e nem assim me darão ouvidos, diz o Senhor. Amado, existe alguma dúvida que o dom de línguas bíblico é um dom de idiomas? Não há dúvida alguma, dúvida zero. Zero! O dom de línguas foi dado pelo Espírito. A igreja primitiva começou lá, tinha um propósito, e foi dado um dom de idiomas. Não é glossolalia pentecostal, língua dos anjos, nada disso. Amém ou não amém? Amém. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver os motivos do dom de línguas. Por que Deus deu o dom de línguas? Vamos ver semana que vem. Vamos ver também versículos mal interpretados, né? Versículos usados para dizer que o dom de línguas é o dom pentecostal. E a língua dos anjos.